Como documentar a sua API no Node.js com o Swagger. Oi, eu sou a Lorena e eu sou Dev. Bem-vindo ao meu canal. Bom, se você está nesse vídeo, meus parabéns. Você está a ano-luz à frente de muitos desenvolvedores que nem liga para a documentação. E sério, documentação ajuda muito, desde desenvolvedor até pessoas de produto. Apenas uma observação importante. Tem duas formas de você documentar a sua API utilizando o Node.js. A primeira opção é a opção que ele gera a documentação automaticamente para você, utilizando o Swagger AutoGen. Bom, ele vai gerar toda a documentação para você de forma bem prática e rápida. Mas assim, o lado negativo que eu vejo de utilizar essa abordagem é que no futuro, se a sua API for uma API muito grande, você vai ter algumas dificuldades, porque ele coloca nos comentários e às vezes isso confunde os usuários. Então, essa não vai ser a forma que eu vou implementar aqui. A forma que eu vou implementar vai ser de uma forma totalmente desacoplada. Então a gente vai criar uma pastinha de documentação e lá vai ter toda a nossa API documentada. Mas o lado negativo de utilizar essa abordagem é que infelizmente a gente vai ter que colocar a mão no código e escrever toda a documentação, então é um pouco mais trabalhoso. Mas caso você queira interesse, essa lib ela gera automaticamente a documentação. Tá, depois se você quiser dar uma olhadinha lá que é bem legal. Bom, primeiramente a gente precisa entender aqui o projeto, como que ele está arquitetado. Bom, eu decidi ir bem direto ao ponto, tá? Eu não criei aqui uma API por trás, até meu index aqui, não tem API, não tem nada. Mas aqui porque eu quero focar realmente na parte de documentação, tá? Não na parte de API, etc. Eu também já deixei toda a parte codificada pra gente ser mais rápido aqui no vídeo, né? Então pra você não ver eu escrevendo, digitando e nem nada nesse sentido. Então primeiramente vamos entender aqui nosso projeto, né? Então eu criei aqui um index, né? Que ele tem como dependência o Express e o Swagger UI Express. Se a gente abrir o package lock JSON aqui, a gente vai ver que só tem essas duas dependências aqui, que é o que a gente precisa para rodar nossa documentação. Tá? Então aqui a gente importa, né, o Swagger UI e aqui a gente importa também o nosso Swagger JSON. Na linha 7 eu criei um middleware de API de documentação, né? Então eu criei uma rota de API Docs, aqui eu defini o server que já vem definido pelo UI Express e aqui eu defini o setup e aqui por fim eu passo o documento, né? E aqui o listing normal pro Express rodar o nosso server. Bom, agora vamos entender um pouquinho o que é esse Swagger JSON. Bom, a gente tem um padrão a ser seguido no Swagger JSON. Primeiramente, a gente precisa da camada de informação. Então a gente precisa passar a versão, qual é o nome do projeto, a descrição, o contato, né, quais os servers vão rodar. Então, se caso você tenha mais de um server, é só você colocar aqui. Então, aqui a gente define os esquemas, HTTP, e por fim, aqui a gente tem os paths. Né? Aqui eu coloquei um endpoint bem simples de um get do /user. Né? Então, como que funciona? A gente define o path e a gente define quais são as chamadas. Então o getUser ele pode ter tanto um get quanto ele pode também ter um post. Então aqui a gente define tudo que as chamadas em si. Então o post ou pode ser um put, whatever, né? E dentro desse get a gente tem a descrição dele. O que ele faz? Ele lista os usuários. Toda chamada a gente precisa ter um ID único para ela. Nesse caso aqui eu coloquei listagem de usuário mesmo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Aqui a gente define quais são os parâmetros. Então aqui no caso eu coloquei o nome como ID, ele vai ser do tipo char, também ele pode ser do tipo param. A descrição e se ele é requerido ou não. E por fim o que ele vai retornar, né? Então aqui eu coloquei um exemplo bem simples, né? Se caso retornar 200,
é a descrição vai ser de sucesso. E o que ele vai conter dentro dele? Ele vai conter um JSON e ele vai seguir esse esquema, né? Esse corpo de JSON do tipo objeto e as propriedades. Então, a gente precisa definir aqui quais são as propriedades. A data de criação, ele é do tipo string, aqui uma descrição e um exemplo. Nesse caso em específico aqui, eu defini como data de criação, nome e idade, né? Agora, por exemplo, vai ter um caso que ele vai retornar 500. Então, a gente fecha aqui e adiciona mais um dentro de response. Vai ter um caso que vai ser 400. E você vai populando da forma que você precisa, né? Então, esse JSON aqui você consegue definir a estrutura de como que vai ser a API. No Swagger tem toda a documentação de caso você precisa de um tipo em específico. Então, caso seja necessário, dê uma olhadinha lá que a documentação é bem completa. Nesse caso aqui eu já estou testando a nossa documentação. Então aqui ele já está rodando o meu localhost naquela rota que eu defini como API Docs. Aqui estão os servers que eu tenho disponível e por fim aqui está de fato o endpoint, né? Então esse endpoint aqui ele pode retornar 200, 500 e qual que é o exemplo que ele retorna, né? Então data de criação, nome e idade. E aqui é o parâmetro, né, que a gente definiu como ID do tipo carry e ele é o usuário ID, né? Em ambiente de produção, ambiente de teste, você consegue testar também. Aqui eu não vou conseguir testar porque a nossa API está vazia, então não vai funcionar. Mas caso você clicar em executar e sua API estiver funcionando da forma correta, vai funcionar também. Bom, essa é a forma mais básica assim, de trabalhar com o Swagger. É a forma que bastante gente utiliza. Mas se você for trabalhar com uma API maior, que tenha 1 zilhão de chamadas e seja complexa, talvez não seja uma das melhores abordagens, porque pensa só, aqui a gente está falando só de um endpoint, mas pensa se aqui tivesse mais 1 zilhão de endpoints, se tivesse uns 20 endpoints aqui, se tivesse 10 aqui já ia dar, assim, ia ser bem grande, ia ser bem complexo de dar manutenção também, porque pensa só, vamos supor que tenha mais 10 endpoints, sei lá, de cliente, venda e sei lá o que. Isso aqui já, nossa, ficaria muito grande, porque você vai ter que tratar tanto get, post, put, delete. Tem que mapear todos os seus endpoints. Utilizar isso dessa forma aqui, por mais que funcione, a longo prazo pode ser muito complexo para dar manutenção. Então, qual é a arquitetura que eu gosto de utilizar para documentação? Assim, de início vai parecer um pouco estranho, um pouco inflado demais, mas eu acredito que para aplicações de médio a grande porte possa funcionar bem, comparado com que fosse um JSON direto. Então, como que funciona aqui? A gente separou aqui os arquivos em três partes. A primeira é as informações básicas, os componentes e os paths. Então agora vamos entender o que é essas informações básicas, né? Aqui as informações básicas é praticamente as informações do seu software. Então aqui a gente tem versão, title, description, contato, servers e as tags, né? Que é bem simples. Então se por um acaso tiver um server para ser adicionado, você só altera esse arquivo em específico. Você não ia precisar alterar aquele JSON, né, gigantesco. Aqui a gente tem os paths, né? Os paths ele importa aqui da nossa pastinha de interno, né? Que são as rotas internas. Que é supondo, tá? Pode ser rota pública também. Aqui é só o nome em si. Ele chama as nossas rotas internas. O que é as nossas rotas internas? Aqui são de fato as nossas rotas. Nesse caso em específico aqui, de teste, eu coloquei uma rota de autenticação e uma rota de cliente, né? Mas antes da gente partir para ver de fato as rotas, vamos entender o que é os componentes. Bom, os componentes aqui são as esquimas, né? Em vez da gente deixar
as esquemas igual dessa forma aqui, ó, dessa forma, a gente define um arquivo exatamente só para ele. Tá? Por que isso é bom? Porque às vezes vai ter situações que você vai ter um modelo que se relaciona com o outro, sei lá, que nenhuma venda pode ter um cliente, então você tem que ter o esquema do cliente para você mostrar no retorno da chamada. Então já isso auxilia muito. Então, por isso que é separado em componentes. Então, por exemplo, de clientes aqui, a gente define o nome de clients e aqui a gente passa o objeto para ele, o type objeto, as properties deles são e-mail, password e type. Nesse caso em específico aqui, eu defini algo bem simples mesmo, type, como ele fosse um enum, então ele pode ser administrativo ou user, né, que seria a permissão do usuário. E aqui a gente definiu todos os types, todos os componentes do cliente. Então aqui a gente tem o modelo do cliente, o cliente caso ele for fazer a atualização, e aqui a gente tem o modelo quando ele vai responder. Então o que ele responde pra gente? Ele responde o e-mail, o type, a data de criação e a data de alteração. E o response get, que no caso ele retorna o próprio client response. Para mim não precisar fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, é só passar como referência, tá? Que o Swagger ele já entende automaticamente, passando por referência. Então tá, então aqui a gente tem o componente cliente, que nem eu já passei aqui para vocês, e a gente também tem um componente de autenticação. A autenticação é só e-mail e password, né? E também tem o response e só, né? Então aqui eu defini que o response dele ele vai retornar um token e um expire in, né? Que é quando que ele vai expirar. Essas são de fato as partes dos componentes. Às vezes eles podem ser reutilizados, o que na realidade para aplicações de médio ou grande porte, isso é 100% muito comum, tá? Então beleza, voltando para as nossas rotas internas, a gente tem aqui duas pastinhas, chamada um de cliente e outro de autenticação. Vamos começar pela autenticação. Na autenticação a gente define que a rota, então quando ele bater em /auth, ele vai cair no auth que está definido aqui, né? E quais são eles, né? Então aqui a gente definiu o post como a tag como rota interna, a descrição dele é criar uma nova autenticação, a gente definiu o Operation ID, aqui ele não vai receber nada por parâmetro, mas o que ele vai receber como body? A gente referencia os nossos componentes de auth. Então, se a gente partir lá para a parte de documentação no auth, então ele tem que receber o e-mail e password. E se caso ele retornar 201, então, a autenticação bem sucedida e a gente define o nosso response aqui. Se caso for 401, aí ele vai dar acesso negado e ele vai definir o esquema de erro. Esse esquema de erro, a gente definiu ele aqui, ó, junto com os componentes de cliente e autenticação. Então, se a gente referenciar para o erro, ele vai retornar essa propriedade para a gente, de title, error, message. E se caso ele retornar 500 também, é um server error, referenciando o esquema de erro. Então essa aqui é a parte de autenticação. Olhando aqui a gente já consegue perceber algumas melhorias, né? Que nem se a gente fosse fazer tudo isso aqui em um arquivo só, ia ser bem complicado, porque ele ia ficar bem grande, né? Só a parte de autenticação. Agora vamos ver a parte do cliente. Bom, a parte do cliente aqui a gente tem o index. Então aqui a gente referenciou que ele vai ser um endpoint de /clients. Então aqui a gente já consegue ver que a gente tem um endpoint de create, de patch e de get, né? Então se a gente vir aqui no create, a gente vai ver que é o método post, né? Com as mesmas descrições de criar nova conta, né? Aqui a gente referencia o esquema de clients, que são o modelo do payload, como que ele vai retornar aqui no cliente response. Enfim, ele vai seguindo toda essa estrutura. Aqui no patch, aqui também a gente referencia o esquema do patch, a gente referencia o response também, e caso de erro
o componente de erro em si, né? E por fim a gente tem aqui o de get, que é praticamente a mesma coisa. Então beleza, agora vamos ver como que ele está se comportando aqui no Swagger. Bom, aqui no Swagger a gente já consegue ver que ele separou as tags, né? Então aqui toda a rota interna de clientes, então a gente tem o post, o patch e o get, e a parte de autenticação, que é o post, né? E aqui por fim a gente tem todos os esquemas. Então, a gente tem os esquemas de client, então aqui a gente consegue ver o enum também, né? Então a gente tem aqui o e-mail, o password, o type com a descrição e os exemplos. Aqui do patch também a mesma coisa. Aqui é o response, como que ele vai retornar. Então assim, a parte de tela assim não mudou praticamente nada, né? Mas é mais a parte de arquitetura em si, né? Que a gente consegue desacoplar um pouco, a gente quebra esse JSON para no futuro que ele cresça de forma um pouco mais saudável, né? E assim, até eu acho que para softwares maiores, talvez separar aqui em módulos, então módulo de cliente e criar um componente só para ele. E aqui, nossa, assim, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido algo nesse vídeo. E até a próxima. Valeu!